Isso aqui não é um vídeo comum. Isso não é mais um conteúdo motivacional que você vai ouvir, se sentir bem por 5 minutos e depois voltar para a mesma vida financeira sufocada de sempre. Não. Isso aqui é uma chave espiritual proibida, uma senha de acesso que a maioria das pessoas nunca vai descobrir, porque não está preparada para lidar com o poder que vem junto. Você está prestes a ouvir o Pai Nosso da Prosperidade, uma oração adaptada, um decreto financeiro que carrega dentro dele a frequência exata para destravar portas financeiras que estavam emperradas na sua vida. E eu não estou exagerando. Eu não estou usando palavra bonita para te impressionar. Eu estou te entregando um código espiritual real que, quando pronunciado com fé, com autoridade, com a intenção certa, faz o dinheiro começar a se mover na sua direção ainda hoje. Agora eu preciso que você entenda uma coisa desde já. Esse vídeo funciona como um ritual progressivo. Não adianta ouvir pela metade, não adianta pular partes, não adianta assistir com a mente dividida, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, porque o desbloqueio financeiro completo, a abertura total da porta da provisão, só acontece quando você percorre o caminho inteiro comigo, do começo ao fim, sem interrupção. Cada palavra que eu vou falar, cada frase que você vai ouvir, está construindo uma ponte energética entre você e o dinheiro que já existe, mas estava bloqueado. E é no fechamento, no selo ritualístico final desse decreto, que tudo se consolida de forma definitiva. Então, se você quer ver o dinheiro fluir todos os dias, se você quer sentir a pressão financeira sair de cima de você de uma vez por todas, fica aqui até o final. Não sai. Não desiste no meio, porque o que você vai receber aqui vale mais do que qualquer curso, qualquer consultoria, qualquer promessa vazia que já te venderam. Você sabe o que é viver com o dinheiro sempre curto? Sabe o que é acordar todo dia com aquele aperto no peito, porque a conta vence amanhã e você não tem de onde tirar? Sabe o que é olhar para o cartão de crédito e sentir um nó na garganta, porque a fatura só cresce e você não consegue pagar nem o mínimo? Sabe o que é sonhar em comprar um carro, fazer uma viagem, dar uma vida melhor para a família, mas aí olha para o saldo da conta e vê que não sobra nada, que está no vermelho de novo, que o sufoco financeiro nunca acaba? Eu sei que você sabe. Eu sei que você já passou por isso ou está passando agora nesse exato momento. E eu também sei que você está cansado. Cansado de trabalhar dobrado e o dinheiro não render. Cansado de fazer de tudo e continuar endividado. Cansado de ouvir que tem que ter fé, que tem que confiar, que tem que esperar, mas nada muda de verdade. A verdade que ninguém te contou até agora é essa. O problema não é você. O problema não é falta de esforço. O problema não é falta de inteligência. O problema é espiritual. Tem uma porta financeira trancada na sua vida. Tem um bloqueio energético impedindo o fluxo de provisão que deveria chegar até você naturalmente. E enquanto essa porta estiver fechada, não importa o quanto você rala, não importa quantas horas você trabalha, o dinheiro vai escorrer pelos dedos, vai sumir em imprevistos, vai evaporar antes de você conseguir respirar. Mas hoje, aqui, agora, você vai receber a chave exata para abrir essa porta. E quando ela abrir, quando o fluxo começar a correr livre, você vai entender que a vida inteira você teve direito à abundância, mas estava usando a fechadura errada. Agora presta atenção em algo polêmico que eu vou te falar. A maioria das orações que você aprendeu, a maioria das rezas que te ensinaram, estão posicionando você como mendigo espiritual. Você foi condicionado a pedir, a suplicar, a baixar a cabeça e implorar por migalhas. Mas você não é mendigo. Você é herdeiro. Você é filho da abundância. E herdeiro não pede herança. Herdeiro decreta a posse do que já é seu por direito. Essa mudança de postura, essa virada de chave mental, é o que separa quem vive na escassez de quem vive na prosperidade. E o Pai Nosso da Prosperidade que você vai ouvir daqui a pouco foi construído exatamente para isso. Para te tirar da posição de servo pedinte e te colocar na posição de autoridade real. Porque quando você decreta com autoridade,
O universo responde. As portas se abrem. O dinheiro se move. Então agora, antes de continuar, eu preciso que você faça algo muito importante. Algo que vai selar a sua presença aqui como um ato de fé visível. Vai nos comentários e escreve: eu creio. Só isso. 2 palavras. Mas essas 2 palavras carregam um peso espiritual gigante. Quando você declara publicamente que crê, você está assinando um pacto energético. Você está dizendo para o universo, para Deus, para a força que rege a provisão: eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou pronto para receber. Depois de escrever eu creio, coloca o seu primeiro nome. Porque o nome tem poder. O nome é identidade. O nome é frequência única. E quando você coloca o seu nome aqui, você não está só participando de um vídeo. Você está se inscrevendo numa corrente energética de desbloqueio financeiro coletivo. E não para por aí. Agora você vai deixar o like nesse vídeo. E eu não estou pedindo like por vaidade, por métrica, por algoritmo. O like aqui funciona como um sim energético. É você dizendo: eu aceito esse desbloqueio. Eu autorizo essa abertura. Eu permito que a provisão flua na minha vida. Porque sabe o que acontece com muita gente? Elas ouvem, elas acreditam na teoria, mas no fundo, no subconsciente, elas não se autorizam a receber. Elas acham que não merecem. Elas carregam culpa, vergonha, autossabotagem financeira. E aí a porta até abre, mas elas mesmas bloqueiam a entrada. O like é um gesto simbólico de permissão. É você destravando a trava interna que você mesmo colocou sem perceber. Então, clica agora. Comenta eu creio e o seu nome. Deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai ter acesso a decretos poderosos, a orações que funcionam, a conteúdos que realmente transformam vida financeira. Agora vem a recompensa. Vem a promessa clara e direta. Se você ouvir esse vídeo até o final, se você fizer o decreto comigo, se você participar de cada etapa com fé verdadeira, o dinheiro vai começar a fluir na sua vida. Não é promessa vazia, não é ilusão. É princípio espiritual testado, provado, validado por milhares de pessoas que já passaram por aqui, decretaram e viram a vida financeira virar do avesso. Pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, pode ser nos próximos dias, mas vai acontecer, porque quando a porta financeira é aberta com a chave certa, o fluxo de provisão é inevitável. Então respira fundo, ajeita o coração, prepara a alma e vem comigo até o fim, porque a partir de agora, a tua vida financeira nunca mais vai ser a mesma. Você está cansado de viver com o dinheiro contado, sempre no limite, sempre naquela tensão de final de mês que aperta o peito e não deixa você dormir direito. Você conhece bem essa sensação. Aquele peso silencioso quando olha para a conta bancária e vê que não sobrou nada, ou pior, que já está no vermelho de novo. É a dívida do cartão de crédito que só cresce, o financiamento que parecia uma solução mas virou um nó na garganta, o boleto que vence amanhã e você não sabe de onde vai tirar. Essa pressão constante, essa angústia financeira que te acompanha todos os dias, não é destino, não é castigo e, principalmente, não é para sempre. Existe uma porta financeira que foi trancada na sua vida e hoje você vai receber a chave exata para destravar esse bloqueio de uma vez por todas. O que você vai ouvir aqui não é mais um vídeo motivacional genérico cheio de promessas vazias. Isso aqui é diferente. Isso aqui é um decreto espiritual com poder de movimentar o dinheiro na direção da sua vida ainda hoje. Não estou falando de teoria. Estou falando de ativação real, de desbloqueio financeiro que começa a operar no momento exato em que você se conecta com essa frequência. Porque o problema nunca foi você não ter capacidade, não ser inteligente, não trabalhar duro. O problema é que existe uma trava espiritual impedindo o fluxo de provisão que deveria chegar até você naturalmente. E quando essa trava é removida, quando essa porta financeira é aberta com a autoridade certa, o dinheiro começa a se mover. Não é milagre vazio, é princípio espiritual aplicado com precisão cirúrgica na sua realidade.
Agora presta atenção em algo muito importante. Esse vídeo funciona como um ritual progressivo. Cada palavra que você ouve, cada frase que entra nos seus ouvidos, está construindo uma ponte energética entre você e a provisão financeira que já existe, mas estava bloqueada. Por isso eu preciso que você entenda desde já. Não adianta ouvir pela metade. Não adianta pular partes. Não adianta fazer de qualquer jeito. O desbloqueio completo, a abertura total dessa porta financeira, só acontece quando você percorre o caminho inteiro comigo do começo ao fim, sem interrupção. Porque cada etapa prepara a próxima, cada declaração acumula poder, e no final, no fechamento ritualístico desse decreto, é que o selo espiritual vai se consolidar completamente sobre a sua vida financeira, marcando o ponto de virada definitivo entre a escassez que você vivia e a abundância que está prestes a experimentar. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo dinheiro para o universo, pedindo para Deus, pedindo para a força maior, seja lá o nome que você dê. E sabe qual é o problema? Pedir coloca você numa posição de mendicância espiritual. Pedir é a linguagem do servo, do necessitado, daquele que está de cabeça baixa esperando que alguém tenha pena e jogue uma moeda. Mas você não foi criado para isso. Você não veio ao mundo para implorar por migalhas financeiras. Você veio como herdeiro, como filho, como alguém que tem direito legítimo à prosperidade. E herdeiro não pede herança, herdeiro decreta a posse do que já é seu por direito. Essa mudança de postura, essa virada de chave mental, é o primeiro passo real para o desbloqueio financeiro que você tanto busca. Quando você decreta, você não está suplicando. Você está ordenando que aquilo que já te pertence no mundo espiritual se materialize no mundo físico. É como um rei assinando um decreto real. Não é pedido, é ordem. Não é súplica, é comando. E o universo Deus, a energia divina, seja qual for o nome que você usa, responde com muito mais velocidade e poder a quem se posiciona como autoridade do que a quem se arrasta na mendicância. Porque a autoridade espiritual é reconhecida nas esferas invisíveis onde o dinheiro é liberado antes de chegar na sua conta bancária. Antes do dinheiro bater na sua mão, ele precisa ser liberado lá, no território espiritual. E essa liberação acontece quando você emite o decreto correto, na frequência correta, com a identidade correta. Agora vem a parte que muita gente não te conta. Existe uma oração específica, um decreto adaptado, que carrega dentro dele a frequência exata da prosperidade financeira. Não é qualquer reza, não é qualquer palavra bonita. É uma estrutura espiritual que foi construída para abrir porta financeira, para destravar provisão, para quebrar o ciclo da dívida e da escassez. Esse decreto é como uma senha de acesso. Você pronuncia, você vibra nessa frequência e as portas começam a ranger, a ceder, a se abrir. E não adianta ter pressa. Não adianta querer pular direto para o final. Porque para esse decreto funcionar na potência máxima, você precisa estar preparado internamente. Sua mente precisa estar alinhada. Sua emoção precisa estar desperta. Seu espírito precisa estar em posição de receber. E é exatamente isso que estamos construindo aqui. Bloco por bloco, palavra por palavra, até chegar no momento exato em que você vai pronunciar esse decreto comigo e sentir o campo energético ao redor da sua vida financeira mudar completamente. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem nadar em dinheiro enquanto você rala, trabalha dobrado, faz de tudo e o dinheiro continua curto, apertado, insuficiente? Não é sorte, não é privilégio, e com certeza não é porque você não se esforça. O que acontece é que essas pessoas, mesmo sem saber explicar, estão operando numa frequência financeira desbloqueada. A porta financeira delas está escancarada. O fluxo de provisão corre livre. Enquanto isso, você está do outro lado, batendo nessa mesma porta, suando, gritando, mas a porta não abre porque você não tem a chave certa. E a chave não é mais esforço, não é mais sacrifício. A chave é espiritual. A chave é vibração.
A chave é decreto com autoridade. Quando você entende que o dinheiro não é só papel, não é só número na tela do banco, mas é energia que flui, que se move, que obedece a leis espirituais, tanto quanto obedece a leis econômicas, tudo muda. O dinheiro é atraído para quem vibra na frequência dele. O dinheiro foge de quem vibra em escassez, medo, dúvida, desespero. Porque essa vibração de falta repele a energia da abundância. É como tentar misturar água e óleo, não se conecta. Mas quando você muda sua vibração interna, quando você começa a decretar prosperidade ao invés de lamentar pobreza, quando você se posiciona como alguém que já tem ao invés de alguém que está mendigando, o campo magnético ao redor da sua vida muda. E o dinheiro, que é energia inteligente, começa a se mover na sua direção. Agora eu vou te falar uma verdade que pode doer no começo, mas que vai te libertar. A culpa do dinheiro não chegar não é do governo, não é da crise, não é do patrão ruim, não é da economia. Esses são obstáculos reais, sim, mas não são a causa raiz. A causa raiz está na porta financeira trancada no seu campo espiritual. E enquanto essa porta estiver fechada, não importa quanto você corre atrás, não importa quantas horas você trabalha, o dinheiro vai escorrer pelos dedos, vai sumir em imprevistos, vai evaporar antes de você conseguir respirar. Mas a boa notícia, a notícia que muda tudo, é que você não precisa ficar assim. Existe um jeito de abrir essa porta. Existe um decreto que funciona como chave mestra. E hoje, aqui, agora, você vai ter acesso a isso. Mas só se você ficar até o final, porque é no fechamento que o selo se completa. Eu preciso que você faça algo agora, algo simples, mas poderoso, que vai selar a sua presença aqui como um ato de fé visível. Escreve nos comentários agora: eu creio. Só isso, 2 palavras. Mas essas 2 palavras carregam um peso espiritual gigante, porque quando você declara publicamente que crê, você está assinando um pacto energético. Você está dizendo para o universo, para Deus, para a força que rege a provisão: eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou pronto para receber. E essa declaração pública não é só para o vídeo, não é só para enfeitar os comentários, é um carimbo real na sua vida financeira. É como acender uma vela num altar invisível. É como bater o martelo num tribunal espiritual e dizer: eu reivindico o que é meu. Depois de comentar eu creio, você vai escrever o seu primeiro nome. Só o primeiro nome. Porque o nome tem poder. O nome é identidade. O nome é frequência única. E quando você coloca o seu nome aqui, você não está só participando de um vídeo. Você está se inscrevendo numa corrente energética de desbloqueio financeiro coletivo. Essa corrente é real. É formada por todas as pessoas que passaram por aqui, decretaram, receberam e agora vibram na prosperidade. E quando você entra nessa corrente com o seu nome declarado, você passa a ser reconhecido espiritualmente como parte desse fluxo. O dinheiro que está sendo liberado para esse grupo, para essa egrégora de abundância, passa a incluir você também. Agora vem o terceiro movimento. Deixa o like nesse vídeo. E eu não estou pedindo like por vaidade, por métrica, por algoritmo. Estou pedindo porque o like aqui funciona como um sim energético. É você dizendo: eu aceito esse desbloqueio. Eu autorizo essa abertura. Eu permito que a provisão flua na minha vida. Porque sabe o que acontece com muita gente? Elas ouvem, elas acreditam na teoria, mas no fundo, no subconsciente, elas não se autorizam a receber. Elas acham que não merecem. Elas carregam culpa, vergonha, autossabotagem financeira. E aí a porta até abre, mas elas mesmas bloqueiam a entrada. O like é um gesto simbólico de permissão. É você destravando a trava interna que você mesmo colocou sem perceber. Então clica agora. Comenta eu creio e o seu nome. E sente a energia começar a se mover. Agora eu quero que você entenda quem você realmente é, porque a maior parte do bloqueio financeiro que você vive não vem de fora, vem da identidade errada que você carrega por dentro.
Você foi condicionado a vida inteira a se ver como alguém que precisa lutar por migalhas, alguém que tem que aceitar o pouco, alguém que nasceu para viver apertado. Isso foi plantado na sua mente desde criança. Cresceram te dizendo que dinheiro é difícil, que rico é ladrão, que prosperidade é pecado, que você tem que sofrer para merecer. E você absorveu tudo isso. Absorveu e transformou em crença. E crença vira realidade. Você passa a viver exatamente o que você acredita ser verdade sobre você mesmo. Se você se vê como pobre, como necessitado, como alguém que nunca vai ter o suficiente, é isso que o universo vai te entregar sem parar. Mas a verdade espiritual, a verdade que está escrita nas leis da criação, é completamente diferente. Você não é mendigo. Você não é escravo da escassez. Você é filho da abundância. Você é herdeiro de uma fortuna espiritual que já existe, que já está reservada com o seu nome, mas que você não consegue acessar porque está usando a identidade errada. É como se você fosse um príncipe criado como mendigo, sem saber quem realmente é, e enquanto você não acordar para sua verdadeira identidade, você vai continuar vivendo como mendigo, mesmo tendo direito ao reino inteiro. A prosperidade não é uma conquista, é uma herança. E herança não se pede, herança se reivindica. Herança se toma posse. Então agora, nesse exato momento, enquanto você está ouvindo essas palavras, eu quero que você mentalize algo. Imagine que um manto de realeza está sendo colocado sobre os seus ombros. Um manto dourado, pesado, que carrega a energia da provisão divina. Imagine que uma coroa invisível está sendo colocada na sua cabeça. Essa coroa não é fantasia, não é imaginação vazia. Essa coroa é o símbolo espiritual da sua verdadeira posição. Você não é mais aquele que pede, você é aquele que decreta. Você não é mais aquele que espera, você é aquele que toma posse. E a partir de agora, a partir desse momento de reconhecimento interno, a porta financeira da sua vida começa a responder de forma diferente. Porque porta financeira reconhece autoridade. Porta financeira se abre para quem sabe quem é. E você acabou de lembrar. Existe um inimigo silencioso que está travando o fluxo de dinheiro na sua vida. E esse inimigo tem um nome: medo. Não é o medo gritante, não é aquele terror óbvio. É o medo baixinho, constante, que sussurra no seu ouvido todos os dias. E se não der certo? E se eu perder tudo? E se isso for ilusão? Esse medo financeiro crônico funciona como uma corrente invisível amarrada no seu tornozelo. Você até tenta caminhar em direção à abundância, mas a corrente puxa de volta. Você até abre a mão para receber, mas o medo fecha. Você até se permite sonhar com a vida financeira que quer, mas aí vem o medo e corta o sonho pela metade. E sabe por quê? Porque o medo é a frequência oposta da fé. Onde tem medo operando, a fé não consegue se firmar. E sem fé ativada, o decreto não tem força. Sem fé consolidada, a porta financeira até range, mas não abre completamente. Agora presta atenção. O medo não é seu. Você não nasceu com medo de dinheiro. Você não nasceu achando que não merece. Isso foi colocado em você. Isso foi programado. E tudo que foi programado pode ser desprogramado. O medo financeiro foi plantado por experiências ruins, por rejeições, por fracassos que te marcaram, por palavras duras que te definiram de forma errada. Cada vez que você tentou e não deu certo, o medo ganhou mais território. Cada vez que você confiou e foi decepcionado, o medo fincou raiz mais funda. Até que hoje, mesmo sem perceber, você opera no piloto automático do medo. Você toma decisões financeiras baseadas no medo. Você se relaciona com dinheiro através do medo. E enquanto o medo estiver no comando, a abundância fica do lado de fora esperando. Mas agora chegou o momento de cortar essa corrente de uma vez por todas. E cortar não é com esforço mental, não é com pensamento positivo fraco, não é fingindo que o medo não existe. Cortar é com autoridade espiritual. Cortar é com decreto que desce como espada flamejante
e quebra a algema. Então eu quero que você feche os olhos por um instante. Ou se não puder fechar, continue ouvindo com atenção total. E visualize isso. Uma espada de luz descendo sobre a sua vida, nesse exato segundo, cortando toda a corrente de medo financeiro, todo o laço de escassez, toda a amarra de dívida que parece não ter fim. Sente essa espada cortando. Sente a corrente caindo no chão. Sente a liberdade entrando. Porque nesse momento, enquanto você visualiza e decreta internamente essa liberdade, o campo espiritual ao redor da sua vida financeira está sendo reconfigurado. O medo está perdendo força. A coragem está tomando o lugar que sempre foi dela. Agora que a corrente do medo foi cortada, que o manto está sobre você, que sua identidade foi restaurada, chegou a hora de entrar no território mais poderoso desse decreto. O momento em que você vai pronunciar a oração adaptada da prosperidade, o Pai Nosso da Abundância, que carrega dentro dele a frequência exata do desbloqueio financeiro completo. Mas antes de pronunciar, você precisa entender o que vai acontecer quando essas palavras saírem da sua boca ou entrarem pelos seus ouvidos, porque isso não é reza decorada, isso não é fórmula mágica vazia. Isso é comando espiritual com o endereço certo. Cada palavra dessa oração foi moldada para abrir uma porta específica. Cada frase carrega uma chave. E quando você pronuncia na sequência certa, com a intenção certa, as portas financeiras que estavam emperradas começam a ceder. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando você decreta com autoridade? Anjos são acionados. Forças invisíveis são mobilizadas. Caminhos que estavam bloqueados começam a ser desobstruídos. Não estou falando de imaginação, estou falando de princípio espiritual que funciona desde sempre, mas que a maioria das pessoas nunca acessou porque ninguém ensinou direito. A Bíblia, os textos sagrados, os mestres espirituais sempre falaram sobre isso. A palavra falada com fé move montanhas, abre mares, faz chover provisão do céu. Mas as pessoas tratam isso como poesia, como metáfora bonita. E não é. É mecânica espiritual real, é tecnologia divina. E quando você aplica essa tecnologia na sua vida financeira, com o decreto certo na hora certa, o resultado é inevitável. Então, respira fundo agora. Se prepare internamente. Porque daqui para frente o vídeo entra numa fase diferente. A fase de construção acabou. Agora começa a fase de ativação. Você já entendeu quem você é. Você já cortou o medo. Você já se posicionou como herdeiro. Agora é hora de abrir a boca. Ou abrir os ouvidos com toda a atenção. E deixar esse decreto sair com força, com convicção, com fé inabalável. E eu vou fazer junto com você. Eu vou guiar palavra por palavra. E você vai repetir, ou vai absorver. Mas de um jeito ou de outro, você vai permitir que essa frequência entre fundo na sua alma, no seu espírito, no seu campo energético. E quando terminar, você vai sentir algo diferente. Pode ser um arrepio, pode ser um calor no peito, pode ser uma paz estranha, pode ser uma certeza inexplicável. Não importa o que seja, você vai sentir. Porque quando a porta financeira começa a abrir de verdade, o corpo sente antes da mente entender. Agora vamos juntos. Respira fundo. Coloca a mão no peito se você puder. Sente o coração batendo. Esse coração que bate é prova de que você está vivo. E se você está vivo, você tem direito à provisão. Vamos decretar agora com toda a força, com toda a fé, com toda a autoridade que existe dentro de você. Repete comigo, ou ouve com a alma aberta, e deixa essas palavras entrarem. Pai nosso que estás no céu, no reino da abundância infinita, santificado seja o teu nome que carrega provisão, poder e bênção sem medida. Venha a mim o teu reino de prosperidade, onde o dinheiro flui como o rio que não seca, onde as portas financeiras se abrem sem esforço, onde a dívida é quebrada e a escassez é banida para sempre. Seja feita a tua vontade de abundância na minha vida, assim como já está decretada no céu. O pão nosso de cada dia, a provisão constante,
O dinheiro que chega por caminhos visíveis e invisíveis, dá-me hoje e todos os dias. Perdoa as minhas dívidas assim como eu libero perdão sobre todos que me devem. E que toda conta seja quitada, todo financiamento aprovado, todo empréstimo resolvido, todo cartão de crédito zerado pela tua mão poderosa, que move montanhas financeiras. Não me deixes cair em tentação de voltar à mentalidade de escassez, e livra-me do mal da pobreza, da falta, do sufoco financeiro que aperta e não deixa respirar. Porque teu é o reino da riqueza eterna, teu é o poder que abre todas as portas, tua é a glória que se manifesta na minha vida em forma de dinheiro, provisão e abundância sem fim. Amém. Agora fica quieto por um momento. Silêncio interno. Sente o que acabou de acontecer. Essas palavras que você pronunciou ou que entraram pelos seus ouvidos não subiram para o vazio. Elas chegaram no destino certo. Elas bateram na porta certa. E essa porta está começando a abrir. Talvez você não veja ainda com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, nesse exato segundo, forças estão sendo mobilizadas a seu favor. Anjos estão sendo destacados para desobstruir os caminhos do dinheiro até você. Pessoas que vão te pagar estão sendo tocadas. Oportunidades que estavam escondidas estão sendo reveladas. Dinheiro que estava preso em algum lugar está sendo liberado e direcionado para sua conta, para sua mão, para sua vida. E aqui vai algo importante que você precisa saber. O decreto já foi lançado, mas a manifestação completa depende da sua firmeza nos próximos dias. Não adianta decretar hoje e amanhã voltar a falar que não tem dinheiro, que está difícil, que não vai dar. Porque aí você mesmo anula o decreto. Você abre a porta com a oração e fecha com a boca de escassez. Então, a partir de agora, vigia o que sai da sua boca. Vigia o que você pensa sobre dinheiro. Vigia como você se refere à sua situação financeira. Porque a porta abriu, mas ela só continua aberta se você mantiver a frequência. Se você voltar para o medo, a porta range de novo. Se você se firmar na fé, a porta escancara de vez e o dinheiro começa a jorrar sem parar. Agora que o decreto foi pronunciado e a porta financeira começou a abrir, tem uma etapa que muita gente pula e por isso perde metade do resultado. A tomada de posse. Não basta a porta abrir, você precisa entrar. Não basta o dinheiro ser liberado lá no mundo espiritual, você precisa estender a mão e pegar. Porque tem gente que passa a vida inteira orando, decretando, pedindo, mas na hora que a bênção chega, essa pessoa não reconhece, não recebe, não toma posse. Fica esperando um sinal mais claro, uma garantia maior, uma prova absoluta. E enquanto fica esperando, a oportunidade passa, o dinheiro escorre, a porta que abriu começa a fechar de novo. Então agora, nesse momento, você vai fazer um movimento interno muito poderoso. Você vai tomar posse daquilo que já foi liberado para você. Fecha os olhos de novo, ou continua ouvindo com atenção total, e visualiza isso. Uma mesa posta à sua frente. Nessa mesa tem tudo que você precisa. Tem dinheiro em abundância. Tem contratos assinados. Tem cheques com o seu nome. Tem oportunidades de negócio. Tem portas abertas que antes estavam trancadas. Tudo isso está na mesa. E a mesa foi preparada para você. Não para outra pessoa. Para você. E agora você vai estender a mão, pegar as chaves que estão em cima dessa mesa e abrir os cofres da provisão que já são seus por direito. Sente o peso das chaves na sua mão. Sente a textura do metal. Sente a autoridade que você tem agora de abrir o que estava fechado. Porque você não está invadindo nada. Você não está roubando nada. Você está pegando o que é legitimamente seu. O que foi reservado com o seu nome desde antes de você nascer. E aqui vem a parte que sela essa tomada de posse de forma definitiva. Você vai declarar em voz alta, ou mentalmente se não puder falar agora, mas com convicção total. Eu tomo posse da minha herança financeira. Eu tomo posse do dinheiro que já foi liberado para mim. Eu tomo posse de toda a oportunidade, de toda a porta aberta, de todo o caminho desobstruído. O que era meu e estava retido, agora flui livremente. O que era meu e estava bloqueado,
agora se move na minha direção. Eu não sou mais devedor. Eu sou credor. Eu não sou mais escravo da dívida. Eu sou livre e próspero. Minha conta bancária reflete abundância. Meu bolso nunca mais está vazio. Meu financiamento é aprovado. Meu cartão de crédito é quitado. Meu nome é limpo. Minha vida financeira é restaurada. Eu decreto. Eu tomo posse. Eu recebo agora. Pronto. Você acabou de cravar uma estaca espiritual no território da abundância. Você acabou de plantar uma bandeira dizendo: isso aqui é meu. Agora que você tomou posse, agora que a declaração foi feita, chegou o momento de acelerar o processo. Porque uma coisa é a porta abrir devagar, o dinheiro começar a pingar aos poucos. Outra coisa completamente diferente é a porta se escancarar de uma vez e o dinheiro vir como avalanche, como tsunami, como rio transbordando que arrasta tudo pela frente. E é essa aceleração que você vai decretar agora. Não é espera passiva. Não é ficar sentado esperando cair do céu no tempo que tiver que ser. É você, com a autoridade que já foi restaurada em você, ordenando velocidade, ordenando multiplicação, ordenando que aquilo que poderia demorar meses aconteça em dias, que aquilo que poderia vir aos poucos venha de uma vez só, em abundância esmagadora que não deixa dúvida nenhuma de que algo mudou de verdade. Visualiza comigo agora. Uma represa gigante cheia de dinheiro, cheia de provisão, cheia de oportunidades financeiras. E essa represa estava fechada. A comporta estava trancada. Mas o decreto que você fez há pouco rachou a comporta. E agora você vai decretar a abertura total. Imagina a comporta se escancarando com força. Imagina a água, que representa o dinheiro, saindo com pressão, com velocidade, descendo como corredeira poderosa na direção da sua vida. Esse dinheiro vem por caminhos que você conhece e por caminhos que você nem imagina. Vem de fontes esperadas e de fontes totalmente inesperadas. Vem de pagamentos atrasados que finalmente são liberados. Vem de propostas que aparecem do nada. Vem de ideias que brotam na sua mente e se transformam em dinheiro rápido. Vem de restituições, de heranças, de indenizações, de ganhos que você nem estava contando. E eu vou te dizer algo que talvez te assuste no começo, mas que é verdade espiritual pura. O universo te deve. Deus te deve. A vida te deve. Não por causa de algo que você fez, mas porque você passou tempo demais vivendo abaixo do que era o seu direito. Você passou anos na escassez quando deveria estar na abundância. Você passou muito tempo pagando dívida injusta, sofrendo aperto desnecessário, carregando peso financeiro que nunca foi seu para carregar. E agora chegou a hora da restituição. Chegou a hora de receber de volta tudo que foi tirado de você. Tudo que você perdeu. Tudo que foi roubado da sua vida financeira. E não vem de volta do mesmo tamanho. Vem em dobro. Vem multiplicado. Vem com juros espirituais a seu favor. Porque a lei da restituição não devolve só o que foi perdido. Devolve muito mais. Então prepara o coração. Prepara a mente. Prepara a conta bancária. Porque o tsunami financeiro já foi liberado. A avalanche já começou a descer. E nada segura mais. Agora vem uma parte que muita gente ignora e por isso perde tudo que conquistou. A blindagem mental. Porque não adianta nada o dinheiro começar a chegar se a sua mente continua operando no programa antigo de escassez. Não adianta a provisão fluir se você, sem perceber, sabota o que está recebendo. E sabotagem financeira é mais comum do que você imagina. Acontece quando você recebe um dinheiro inesperado e, ao invés de administrar com sabedoria, você gasta de qualquer jeito, como se tivesse medo de ter. Acontece quando você consegue um aumento, uma promoção, uma entrada extra, mas aí vem um imprevisto gigante que come tudo e você volta para a estaca zero. Acontece quando você está indo bem, prosperando, mas de repente toma uma decisão financeira burra, impulsiva, que derruba tudo que foi construído. Isso não é azar. Isso não é coincidência. Isso é mente não blindada, permitindo que o programa de escassez continue rodando por baixo dos panos. Então agora você precisa blindar. E blindar a mente significa vigiar cada pensamento que entra,
cada palavra que sai, cada crença que tenta se reafirmar. Porque a escassez é teimosa. Ela não vai embora só porque você decretou uma vez. Ela tenta voltar, tenta se reinstalar, tenta sussurrar no seu ouvido que aquilo foi sorte, que não vai durar, que você não merece, que vai acabar logo. E se você der ouvidos para esse sussurro, se você deixar a dúvida entrar de novo, você mesmo fecha a porta que foi aberta. Você mesmo trava o fluxo que estava correndo. Por isso eu estou te alertando agora. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai ser testado. Situações vão aparecer para fazer você duvidar. Contas inesperadas vão surgir para te fazer entrar em desespero. Pessoas vão falar coisas negativas sobre dinheiro para contaminar a sua mente. E você precisa estar firme, inabalável, blindado. Como você faz isso na prática? Vigiando a boca. Quando vier vontade de reclamar da situação financeira, você para, respira e decreta o oposto. Quando vier medo de que o dinheiro não vai chegar, você lembra do decreto que foi feito. Lembra da porta que abriu. Lembra da promessa espiritual que foi selada. Quando alguém vier com conversa de crise, de dificuldade, de impossibilidade, você não entra nessa frequência. Você desvia. Você protege o seu campo. Porque a sua mente agora é um jardim onde a abundância foi plantada. E jardim precisa ser cuidado, protegido, regado. Se você deixar as pragas entrarem, se você deixar o mato tomar conta, a colheita não vem. Mas se você vigiar, se você cuidar, se você blindar, a colheita vai ser farta, vai ser certa, vai ser maior do que você consegue imaginar agora. Então decide agora. Você vai proteger o que foi plantado ou vai deixar a mente antiga destruir o campo novo? A escolha é sua, mas o resultado depende dessa escolha. Chegamos ao ponto final, ao fechamento ritualístico que vai selar tudo o que foi construído até aqui. Esse não é um encerramento qualquer. Isso é o momento em que tudo que foi decretado, tudo que foi ativado, tudo que foi liberado ao longo desse vídeo, se consolida de forma definitiva sobre a sua vida financeira. É como uma assinatura espiritual que valida o contrato. É como um carimbo real que oficializa o decreto. E sem esse fechamento, sem esse selo final, o processo fica incompleto. Por isso eu te avisei desde o começo. Você precisa chegar até aqui. Você precisa percorrer o caminho inteiro. Porque é agora, nesse exato momento, que a porta financeira se fixa na posição aberta. É agora que o fluxo de provisão se torna irreversível. É agora que o dinheiro que foi liberado encontra o caminho definitivo até você. Então vamos fazer juntos o decreto final. Esse é o mais curto, mas também o mais poderoso, porque ele não precisa de muitas palavras. Ele só precisa de convicção absoluta. Repete comigo, ou ouve com toda a força da tua alma. Eu decreto que a porta financeira da minha vida está aberta agora e para sempre. O dinheiro flui livremente, constantemente, abundantemente. Toda dívida é quitada. Toda escassez é banida. Toda provisão é garantida. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu sou livre. Em nome de tudo que é sagrado, em nome da força que rege o universo, em nome da autoridade que me foi dada como herdeiro, eu selo esse decreto agora. Está feito. Está selado. Está consumado. Amém. Pronto. O pacto foi fechado. O selo foi colocado. Não tem volta. Não tem cancelamento. Não tem anulação. O que foi decretado no espiritual agora se materializa no físico. É só questão de tempo. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser nos próximos dias. Mas vai acontecer. Com certeza absoluta. Agora vem a parte prática que você precisa fazer para amplificar ainda mais esse resultado. Ouve esse vídeo por 3 dias consecutivos. Não precisa ser o vídeo inteiro todas as vezes se o tempo não permitir, mas pelo menos a parte da oração central, a parte do decreto, você repete por 3 dias seguidos. Por quê? Porque 3 é o número da consolidação espiritual. 1 dia planta. 2 dias rega. 3 dias colhe.
Quando você repete durante 3 dias, você está cravando a frequência tão fundo na sua alma que ela vira parte de você. Ela não some mais. E aí o dinheiro não vem só uma vez. Ele vem, fica, se multiplica e continua vindo. Então marca aí. Hoje, amanhã e depois de amanhã. 3 dias. E no terceiro dia, você vai sentir algo diferente. Pode ser uma ligação inesperada. Pode ser uma proposta. Pode ser um dinheiro que você não esperava. Pode ser uma ideia brilhante que vai te fazer ganhar dinheiro rápido. Pode ser qualquer coisa, mas algo vai acontecer. Porque quando o decreto é selado corretamente, a manifestação é inevitável. Agora vai. Aplica. Decreta. Recebe. E volta aqui para testemunhar quando o dinheiro começar a fluir sem parar na tua vida. Você chegou até aqui. Você percorreu o caminho inteiro. Você ouviu cada palavra, absorveu cada decreto, participou de cada etapa. E agora, nesse exato momento, algo mudou. Pode ser que você ainda não veja com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, no território invisível onde o dinheiro é liberado antes de chegar na sua mão, a porta financeira da sua vida foi aberta. O bloqueio foi removido. O fluxo de provisão começou a correr. E não tem volta. Não tem cancelamento. O que foi selado aqui, o que foi decretado com fé e autoridade, agora se materializa na sua realidade. É só questão de tempo. Pode ser uma ligação inesperada. Pode ser uma proposta que surge do nada. Pode ser um dinheiro que você não esperava. Pode ser uma ideia brilhante que vai te fazer ganhar dinheiro rápido. Mas algo vai acontecer. Porque quando o decreto é feito corretamente, a manifestação é inevitável. Agora eu preciso que você faça algo essencial para amplificar esse resultado e transformar esse desbloqueio numa realidade permanente na sua vida. Ouve esse vídeo por 3 dias consecutivos. Não precisa ser o vídeo inteiro todas as vezes se o tempo não permitir, mas pelo menos a parte central da oração, a parte do decreto do Pai Nosso da prosperidade, você repete por 3 dias seguidos. Por quê? Porque 3 é o número da consolidação espiritual. 1 dia planta a semente. 2 dias rega a raiz. 3 dias colhe o fruto. Quando você repete durante 3 dias, você está cravando a frequência da abundância tão fundo na sua alma que ela vira parte de você. Ela não sai mais. E aí o dinheiro não vem só uma vez e para. Ele vem, fica, se multiplica e continua vindo sem parar. Então marca aí no seu calendário, na sua mente, no seu coração. Hoje, amanhã e depois de amanhã. 3 dias. E no terceiro dia, presta atenção. Observa o que acontece ao redor da sua vida. Observa as oportunidades que aparecem. Observa as portas que se abrem. Observa o dinheiro que começa a se mover. Porque quando você cumpre o protocolo completo, quando você faz a sua parte com seriedade, o universo, Deus, a força divina, seja qual for o nome que você usa, faz a parte dele. E a parte dele é sempre maior, sempre mais abundante, sempre mais surpreendente do que você consegue imaginar agora. Agora eu quero te fazer algumas perguntas diretas. Perguntas que vão te ajudar a aplicar tudo isso de forma prática na tua vida. Você está realmente disposto a mudar a tua mentalidade sobre dinheiro? Você está pronto para parar de se ver como vítima da escassez e começar a se posicionar como herdeiro da abundância? Você vai vigiar a tua boca nos próximos dias? Ou vai voltar a reclamar, a falar de crise, a decretar falta sem perceber? Você vai proteger o que foi plantado aqui ou vai deixar a dúvida, o medo e a negatividade destruírem a colheita antes dela crescer? Essas respostas são suas. Ninguém pode responder por você. Mas eu te garanto uma coisa. Se você decidir firmar, se você decidir acreditar de verdade, se você decidir manter a frequência da abundância ativa, você vai testemunhar uma virada financeira tão poderosa que você mesmo vai ter dificuldade de acreditar que é real. E quando o dinheiro começar a fluir, quando a porta financeira estiver escancarada, quando você olhar para a tua vida e perceber que tudo mudou, volta aqui.
Volta nos comentários e testemunha. Escreve o que aconteceu. Conta como foi. Porque o teu testemunho não é só para você, é para fortalecer a fé de quem ainda está começando, de quem ainda está duvidando, de quem ainda precisa ver prova viva de que isso funciona. O teu testemunho vai ser combustível espiritual para outra pessoa conseguir acreditar e também receber. Agora, antes de você ir, eu preciso que você faça mais uma coisa. Compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que está sofrendo financeiramente. Manda para aquele amigo que está afundado em dívida. Manda para aquela familiar que não consegue sair do sufoco. Porque quando você compartilha, quando você se torna canal da bênção, você multiplica a tua própria provisão. É lei espiritual. Quanto mais você distribui luz, mais luz volta para você. Quanto mais você ajuda outros a desbloquearem a porta financeira deles, mais a tua porta se escancara. Então não guarda isso só para ti. Espalha. Compartilha. Seja instrumento de transformação na vida de outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho de notificações. Porque aqui você vai ter acesso constante a decretos poderosos, a orações que funcionam, a conteúdos que realmente mexem com a tua realidade espiritual e financeira. Não perde os próximos vídeos, não deixa de acompanhar, porque cada conteúdo que sai daqui é uma nova chave, uma nova ferramenta, um novo nível de desbloqueio para a tua vida. Agora eu vou encerrar aqui. Eu vou te deixar ir. Mas antes de ir, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Você não está abandonado à própria sorte. Existe uma força maior trabalhando a teu favor. Existe um exército espiritual mobilizado para abrir os caminhos do dinheiro até você. Existe uma provisão divina com o teu nome que já foi liberada e está a caminho. Então, levanta a cabeça, endireita os ombros, respira fundo e vai viver como alguém que sabe, que tem certeza, que não duvida mais. A tua vida financeira mudou. A porta está aberta. O dinheiro flui agora. E nada, absolutamente nada, vai impedir essa avalanche de prosperidade de chegar até você. Que a abundância te alcance hoje. Que as portas financeiras da tua vida se abram sem resistência. Que o dinheiro flua como o rio que não seca. Que toda dívida seja quitada. Que toda escassez seja banida. Que toda provisão seja garantida. Em nome de tudo que é sagrado está feito, está selado, está consumado. Amém.